Segundo a Associação Brasileira de Celíacos, no país estima-se que 1% das pessoas são celíacas, ou seja, 2 milhões de brasileiros que não podem ter contato com glúten. E partindo da sua própria dor em não poder consumir ou ter contato com nenhum tipo de farinha, um casal abriu seu próprio negócio e hoje oferece um leque de produtos para este público. No Brasil, o mercado de produtos sem glúten aumentou 78% nos últimos anos, segundo dados do Sebrae. No entanto, alcançar o sucesso nesse mercado competitivo, é essencial que as empresas adotem estratégias eficazes de diferenciação e proteção de seus ativos intangíveis. Bom, eu fui diagnosticada em 2007 com a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune que o glúten é o que ativa a doença, né? Então, o portador da doença celíaca ele não pode consumir glúten e nem traços do glúten. Qualquer coisas que tenha passado qualquer mínimo pouco glúten já me adoece, né? Então, em 2007 eu tive esse diagnóstico, que é um diagnóstico muito difícil porque você fica muito restrita a tudo, né? E naquela época tudo era muito difícil de encontrar produtos sem glúten. Os que tinham no mercado não era bom, né? Não era uma coisa gostosa que você comia com prazer. E então foi um diagnóstico muito difícil. Na época você decidiu o quê? Simplesmente cortar o glúten? Foi um processo, né? No começo a gente tem muita negação, tem o luto, né? E você vai tentando se adaptar. Mas como eu passava muito mal, eu não tive escolha, né? O que você sentiu? Quando eu fui diagnosticada, eu fiquei pesando 40 e poucos quilos, eu fui adoecendo bastante. O meu sintoma era bem gástrico, assim, né? Minha barriga estufava, né? Passava muito mal, com dor no estômago muito forte, né? Diarreia. E então, assim, quando eu me contamino ainda hoje, que acontece acidentalmente, ainda eu sinto muito mal. Então, eu não tive escolha. Eu precisei realmente retirar o glúten, mas foi um processo, né? A Gabriela, minha esposa, tem essa doença, né? A doença celíaca. E aí eu vi a necessidade de ela ter uns produtos que tinham uma maior qualidade, né? Mas então vamos voltar só um pouquinho. Então vai. Quando ela falou, você quer casar comigo? Mas é o seguinte, não pode ter farinha lá em casa, de jeito nenhum. Como que foi isso pra você? Então, para mim não foi difícil, né? Não foi tão difícil assim, abrir mão, né? Você não tinha paixão por Eu não pão? não era aquela pessoa... Eu comia ovo de manhã, tapioca, né? Então, para mim se adequar não foi tão difícil, né? E também eu dava minhas escapadas no trabalho, ia na padaria, né? E eu podia comer o pãozinho meu de cada dia, né? Além de caro, eles eram um pão que não tinha sabor, né? Você ia comer, ele quebrava, você passava margarina, o pão quebrava, você não tinha condição de comer um pão. E vendo a dor dela, né? Falta né, até de gosto de comer, tomar um café da manhã gostoso, comecei a pesquisar na internet cursos sem glúten, né? Aí eu achei na cidade de São Carlos, estava de férias, eu peguei e fui para São Carlos fazer esse curso. Passei o dia todo fazendo, fiz bolo, pães, tortas de morango, então fiz bastante coisa. E quando eu voltei, voltei já emocionado, porque eu falei, nossa, que coisa gostosa. Os produtos são muito, muito maravilhosos, né? Muito bons, com sabor. Parecia que era com glúten, né? Tão gostoso. A rotina então mudou, alimentar da casa? Mudou. Depois desse dia mudou. E depois desse dia eu comecei a fazer vários outros cursos, né? E aí foi só aumentando a paixão. Eu nunca tive, assim, o interesse pela culinária sem glúten, né? Eu acho que até mesmo por causa da negação da doença, né? Então eu tinha um bloqueio, eu não queria, né? Porque a doença celíaca, ela sempre te leva muito para a cozinha. Você não tem aquela, hoje eu não tô afim, eu quero comer fora. Você não tem essa opção, então você já fica muito cansado. Então eu tinha um bloqueio pessoal, assim. Então eu não queria nem tentar, eu não queria tentar nada, né? Foi fazer esse curso nas férias dele, ele foi para uma outra cidade, fez esse curso. E o que ele aprendeu no curso, ele trouxe para casa, né? A hora que ele chegou, com as coisas que ele aprendeu no curso, eu fiquei já maravilhada, né? Porque eu já não tinha ainda experimentado algo assim legal, gostoso, sem glúten, né?
Então eu já falei, meu Deus, né? Falei, bom, ele aprendeu no curso, agora vamos ver como é que vai ser ele aqui sozinho, né? E aí ele foi fazer depois do curso e ficou melhor ainda, né? Do que ele aprendeu. Eu falei, gente, eu tô no sonho, né? É um sonho que eu tô vivendo, né? Aí eu falei, amor, a gente não pode ficar com isso só para nós, né? Pessoas como eu sofrem e sente falta de comer um pão gostoso assim, né? E aí a gente resolveu, né, abrir um Instagram para poder oferecer os pães sem glúten, né? Ah, então inicialmente vocês já abriram para oferecer para as pessoas. Isso. Ou as pessoas começaram a te ver e falaram, Gabriela, o que você está fazendo comendo pão? Como foi isso daí? Não, a gente realmente, né, devido eu realmente ver que era um pão gostoso, de qualidade, coisa que não achava no mercado, né, eu sabendo da minha restrição e sabendo das pessoas que também sofriam com a mesma forma, né, que eu falei, não, a gente não pode ficar com isso só para nós, né. E paralelo a isso, né, eu sempre tive um sonho de empreender, de ter alguma coisa, né, nossa, e ele também tinha esse sonho, mas eu imaginava que a gente pensa uma coisa e Deus pensa outra, né? Eu imaginava que dessa restrição ia nascer tudo isso, né? Então, despretensiosamente, a gente abriu esse Instagram, começou a oferecer e foi muito rápido, né? Porque a gente trabalhava na época e a gente Vocês não tinham fazia... nem feito pesquisa de mercado em Campinas, nada? Foi bem Assim, instinto na mesmo. verdade, assim, não que a gente fez uma pesquisa, né? Mas assim, por eu ser moradora, na verdade eu sou de Hortolândia, mas Hortolândia e Campinas, né? E a gente sabe o tanto que é carente aqui dessa restrição, né? Porque aqui em Campinas você não tem, né? Por ser uma cidade tão grande, né? Você não acha opção, né? Então, assim, a gente meio que já sabe, né? Essa pesquisa de mercado foi meio que lógica. Partindo da sua dor Da mesmo, minha né? dor, exatamente. E foi uma coisa, falei, gente, como que pode? Aqui em Campinas, tão grande, você não tem opção para ir comer nada fora, né? Então, essa dor mesmo, né? Então, aí a gente ofereceu e começou, os clientes, um também foi divulgando para outro, porque realmente o pão, né? É um pão muito bom, né? Então, um foi oferecendo para o outro, a gente foi criando uma clientela. Então, aos sábados, a gente fazia. Todos os sábados a gente recebia os pedidos e fazia os pães para levar para as pessoas. Até então vocês faziam o quê? A gente- Profissionalmente. Pães, era pães, vários... Antes de abrir esse antes. negócio, Ah, você tá. fazia, você trabalhava em ele. Eu trabalhava com comércio exterior, importação e exportação. Na verdade, trabalhei até o início desse ano, né? Até fevereiro. E ele também trabalhava com logística, na parte de logística. Então, só que a gente sempre teve, né, esse sonho, porque a gente via demanda fazendo esses pães aos sábados. A gente via demanda, mas a gente não conseguia entregar mais, né? Porque a gente trabalhava. Então a gente não conseguia, era o mínimo que a gente conseguia. Ele queria fazer testes, ele queria, né, crescer mais, oferecer mais, mas a gente não conseguia por causa do nosso tempo. Ele principalmente, né? Porque ele que a mão na massa é com ele, né? E aí, em junho do ano passado, ele foi mandado embora. Aí a gente conversou, falei, acho que agora é a hora, né? Porque a gente, né, já tinha, né, o sonho, né, já tinha o produto, que é um produto que tem uma aceitação muito boa, o pessoal gosta muito, né? Falei, vamos tentar, né? Vamos tentar, né? E na época ele primeiro começou, né, porque ele já tinha sido mandado embora, ainda eu continuei trabalhando, né? E ele começou, a gente ainda continuou, ainda a gente tinha uma edícula, tem uma edícula no fundo da nossa casa, a gente produzia lá, né? A cozinha da casa gluten free até então era lá. E a gente continuou e aí foi aumentando mais ainda os pedidos, né? Eu falei assim, então, né, vamos ver um espaço. No começo era mais ou menos quanto de produção por fim de semana, quando vocês faziam lá na sua casa? Quantos pedidos você fala? É. Ah, tinha sábado que a gente tinha 20 pedidos, né? Porque também a gente atende toda a região, né? A gente atende Santa Bárbara, Americana, Piracicaba, Rio Claro, Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba. Vocês entregam, as pessoas vêm buscar? A gente entrega. A gente ainda trabalha dessa forma, né? E a gente vai inaugurar o espaço aqui para o pessoal vir consumir no local e também retirar, né? Comprar. Mas a gente ainda pretende continuar, né? Fazendo essas entregas que é um diferencial também, né? E é a nossa história, como a gente começou também, né? Em que momento, então, Paulo sai do trabalho e vocês falam, então vamos... Aí você também foi demitida ou você
foi lá e pediu a conta? Como que foi a sua parte desse negócio? Na verdade, assim, ele já tinha sido mandado embora e já estava, né, já se dedicando 100%, né? Eu ajudava na medida do possível, porque também a gente tem 2 filhos pequenos, então tem que conciliar, né, as coisas, né? Então, aí a gente viu que ele também sozinho não ia conseguir, né? Porque além da produção, que ele também já tem toda essa responsabilidade, que a produção é com ele, tem muita coisa burocrática, administrativa também. E eu trabalhando fora, com as 2 crianças pequenas e tendo que ajudar ele, não dava. E aí foi a hora que a gente falou assim, então, né, agora é a hora também de você talvez sair para me ajudar, né, e conseguir conciliar as crianças e também ajudar ele, né, aqui no empreendimento. Hoje vocês contam, inclusive, com uma nutricionista que faz toda, né, essa questão do que é necessário em termos de alimentação, a gente tem legislação e tudo mais. Como que foi trazer também essa profissional para trabalhar com vocês? Bom, a nutricionista, a gente tem o privilégio, que ela é minha prima, né, a Graziele, e a gente, desde o começo, a gente sempre teve uma atenção muito grande, né, de estar dentro da legislação, de fazer o correto naquilo que é o necessário para o alimento e tudo. E ela sempre esteve ao nosso lado, né, para dar essa assessoria para a gente fazer o correto. Então, as tabelas nutricionais é com ela, a parte de manipulação também, essa parte de vigilância sanitária, ela também está nos auxiliando, né, para a gente andar no caminho certo. Em que momento, então, você falou que a gente está para abrir um novo espaço, um espaço físico, na verdade. Em que momento que vocês, então, pensaram e programaram, se prepararam para abrir esse espaço e disseram assim, olha, agora é o momento da gente ter um local físico e dar esse up no nosso negócio? Então, aí é devido à demanda mesmo. Pela carência, igual, né, falei, né, em Campinas, infelizmente, é uma carência hoje, né, de ter um local para o celíaco e não só o celíaco, né? A Casa Gluten Free nasceu da minha doença celíaca, da minha restrição, mas a gente acaba abrangindo outras restrições alimentares e talvez pessoas que nem têm restrição alimentar, mas por um motivo de saúde, é orientado a não consumir o glúten, né, o trigo ou o leite, né? Então a gente abrange também outras restrições, né? E o pessoal mesmo, né? O pessoal clama, mas vocês não vão abrir, vocês não têm, né, pra gente comer no lugar, pra gente tomar um lanche, pra gente fazer o café. Então a gente sempre já teve esse sonho, né? E também devido a essa necessidade das pessoas mesmo, assim. Qual é o investimento do seu negócio em 2 momentos? Quando vocês iniciaram, lá na sua casa, e agora para ter um lugar físico? Você fala... Qual é o investimento de vocês? Quanto vocês investiram? Nossa... na nossa casa, a gente foi investindo aos poucos, na verdade, né? Porque como foi algo que foi acontecendo, né? Na verdade, ela foi nascendo e foi sendo gerada ao mesmo tempo, né? Então, a gente foi devido à necessidade, a gente precisar comprar um forno. Então, não foi algo muito programado, vamos dizer assim, né? Agora aqui, quando a gente decidiu abrir mesmo um espaço, com valores assim, acho que uns 120 mil mais ou menos. Tá, vocês já fizeram, do ponto de vista do negócio, algum tipo de programação? Em quanto tempo vocês querem esse dinheiro de volta? Que vocês vão conseguir esse dinheiro de volta? Uns 2 anos. 2 anos. Não deu muito tempo, que uns 4, 5 meses depois que a gente estava produzindo, né? Já tinha algumas opções, acho que umas 8 opções de produtos, e a gente começou a oferecer. A gente viu que era um produto bom, né? Tinha sabor. Aí começamos... Que época vocês abriram o Instagram? Em 2020. Pandemia. Na pandemia, isso. E como que foi isso na pandemia, então? Na pandemia. Abriu um negócio na pandemia? Na pandemia. Me fala dessa parte. Teve uma boa aceitação, nós divulgamos no Instagram e logo já começou alguns seguidores querendo saber, né? O que seria esse pão sem glúten, né? Sem leite, sem ovo. E aí começou os primeiros pedidos. E desde 2020 para cá a gente teve um aumento muito grande de clientes, né? Mas clientes que comprou com a gente a primeira vez, que compram até hoje. Desde 2020. São clientes assim que gostaram muito do produto, né? E a gente conseguiu fidelizar eles pela qualidade dos produtos. Eu cuido mais da parte da panificação, né? Aí temos mais
3 pessoas, né, junto a mim, na panificação, na produção da panificação, e a minha esposa fica mais na parte administrativa, né? RH, administrativa, marketing, essa parte. Esse novo espaço, toda a Sim. cozinha que vocês produziam lá na casa de vocês, agora vai ser aqui? Ou vocês ainda vão continuar produzindo alguma coisa em casa? Como está sendo a sua organização? Não. A produção está 100% aqui, né? Tanto a parte de pães, salgados, doces, está todo 100% aqui no novo espaço. Quem olhou para o outro e falou assim, não é hora da gente abrir um lugar? Quem foi? Eu acho que partiu mais de mim, porque já estava muito apertado. Assim, e como eu saí da empresa, comecei a ir trabalhar na semana produzindo, então deu um boom, né, nos pedidos. Então a gente começou a entregar quase todos os dias. E chegava de quinta e sexta, a gente não tinha espaço onde pôr pães. Então ficou muito apertado o espaço. E aí a gente teve necessidade de ir para um local maior, de produção maior, para poder dar conta. E a gente veio, na verdade, com a intenção já de chegar e abrir, né? Mas quando nós iniciamos, a gente se deparamos com a oportunidade de vendas para PJ, né? Para pessoa, para lojista. Então a gente estávamos nos organizando e ao mesmo tempo a gente estava focando um pouco mais nessa área da entrega para as empórios, os PJs, né? E agora a gente deu Mas é um nicho, então, que vocês até então não tinham pensado inicialmente nesse nicho. Não. Me fala de como foi conquistar esse nicho de vender para PJ. Foi assim, a gente viu uma oportunidade muito grande, né? Do ponto de vista de negócio, vocês fizeram algum curso sobre empreendedorismo financeiro, B2B ou qualquer outra coisa no que diz respeito a como trabalhar no seu nicho, no seu negócio, no seu segmento? Curso diretamente específico no nosso nicho, não, eu não tenho, nós não fizemos, né? Sim. Temos curso de empreendedorismo no Sebrae, né? Então fez. Fizemos, Não focado diretamente em panificação, né? É mais em questão de empreender mesmo, de empreendedorismo, né? E o que você aprendeu lá no Sebrae que você trouxe aqui para o seu dia a dia? Eu acho que a questão dividir as funções, né? Não sobrecarregar tudo sobre você, né? Saber que cada pessoa é responsável por cada coisa, né? Então, não trazer a empresa como só sua, né? E trazer também os funcionários como uma pertença, né? E sentir pertencente à empresa, né? Abraçar a causa, essa missão junto com a gente, né? Então, um pouco desses valores, né? E qual é a expectativa agora para esse novo espaço? A expectativa é que a gente possa trazer muita alegria, né, para as pessoas na questão do sabor, do acolhimento que eles vão ter aqui, né? Então a expectativa é poder levar a esse público que tem que se sente muitas vezes até excluídos, né? Questão da alimentação. Então a gente quer trazer essa alegria para eles poderem ter um espaço para se alimentar, comer sem se preocupar de se contaminar, né? E se sentir bem no nosso espaço, na nossa casa, né? No próximo bloco, um engenheiro de alimentos que, após dar aulas e trabalhar com pesquisas, deixou a vida acadêmica para abrir o seu próprio negócio com pães de fermentação natural. Neste segundo bloco, a gente vai falar para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de restrição alimentar e pode comer todos os tipos de pães. A gente veio conhecer a história do Eriksen, que justamente vai falar desse modelo de negócio e a gente está aqui em plena produção. Eriksen, fala um pouquinho para a gente o que é esse negócio, como que você montou esse modelo. A gente está na cozinha de uma padaria, é isso? Cozinha de uma padaria, exatamente, uma área de produção. Eu, na verdade, eu nunca planejei ser padeiro na vida, né? Aliás, ninguém planeja, né? Eu sou formado em engenharia de alimentos. Depois de um longo tempo,
que eu acabei seguindo na área de panificação, mas não foi uma coisa planejada, né? Então, depois que eu entrei na engenharia de alimentos, segui na área de pesquisa, né, como engenheiro de alimentos ali na Unicamp, aí eu resolvi parar a área de pesquisa e, de repente, me puxou a paixão por pães. Mas você já gostava de pães antes ou assim, nessa questão de enquanto você atuava na pesquisa, veio essa questão, puxa, tem tipos de pães, eu posso ir da pesquisa para a mão na massa? Eu comecei a dar aula de panificação e a partir daí que surgiu a vontade de empreender, né? Então, como em 2015 era o início da fermentação natural, né? Boom, assim, né? Como a cerveja é hoje, né? E naquela época tinha quase ninguém em Campinas, então eu resolvi me especializar e iniciar nessa área, né? Então hoje a gente é um dos primeiros a produzir esse tipo de pão com o slogan fermentação natural, né? Não Ou seja, toda a produção, independente do tipo de pão, vem da fermentação natural. Fermentação natural, majoritariamente. E como foi, então, pensar, eu vou criar um produto que agora está começando a falar de fermentação natural, mas eu tenho que procurar ou que instigar o cliente que está em busca desse novo conceito de pão. Como foi esse encontro? No início é bem difícil porque a parte da fermentação natural é uma parte também cultural, né? Porque o pão de fermentação natural tem um valor agregado maior, né? Então, você vai na padaria, você compra comprava na época um pão francês a 50 centavos, 60 centavos. E o mesmo pão de fermentação natural é R$4, né? Então você vê que é 300, 400% pelo menos de diferença. Mas o que justifica é justamente a questão de conhecimento, né? Um pão de fermentação natural mais saudável, tem muito mais sabor e a aparência dele é muito mais bonito, né? Então a gente teve que convencer o cliente do porquê ele consumia aquele e não o tradicional. Então, no começo, quais foram os primeiros clientes que você conquistou? Geralmente foram os amigos mais próximos, depois foram os amigos dos amigos, e aí depois foram as cafeterias, depois os restaurantes, e aí a gente hoje é mais especializado em atender o B2B, né, que são os negócios, né? E em menor parte a gente atende os clientes consumidores finais, né? Então foi mais ou menos um efeito de... Mas foi boca a boca, foi internet, foi você batendo de porta em porta dessas cafeterias. Me fala dessa estratégia. Foi uma confluência. Começou pelos amigos, indicação por indicação. Teve a parte da internet, bem no boom do Facebook também, e o início do Instagram, e impulsionamento, né? Teve também os amigos de alguns jornais, né, que acabaram impulsionando também, e muita participação em eventos, né? Então, eventos, feiras, né, em Campinas é muito forte, mas eventos também em televisão, em rádio também, e alguns eventos aí da área gastronômica, como a ABS, né, Associação Brasileira de Sommeliers e tal. Então, tudo nisso foi reforçando o contexto, né, dos pães. Como você, então, uniu fazer pão e com também essas estratégias? Até porque você, inicialmente, precisava estar nessas feiras, participar presencialmente desses eventos, se preparar para esses eventos com uma produção especial enquanto você ainda estava atendendo o seu público. E essa estratégia? A gente fala que isso ninguém ensina, né? Isso daí é vivendo para aprender, né? Foi muitos erros com aprendizados para a gente conseguir organizar isso, né? Tanto a produção, poder estar atendendo isso sem deixar de lado a produção, sem deixar de lado atender também os clientes que estão fixos todos os dias, né? Então, na verdade, é um malabar aí que a gente vai aprendendo só no dia a dia mesmo, né? Nós estamos na sua cozinha, hoje em Franco, né? Franca Produção. Franca Produção, Calor. Muita atividade, calor aqui. Mas me conta como funciona o processo desde o início. É pedido, você já tem uma quantidade por semana ou não? Depende do número de pedidos, me fala. Como a gente atende bastante B2B, existe mais ou menos um pedido padrão na semana, né? Então a gente já se organiza em cima disso. Fora isso, a gente tem as produções dos clientes, consumidores finais que eles vão pedindo conforme o dia. Então tem uma variação do tipo de cardápio por dia e a gente se organiza em função disso. Então tem uma parte que é fixa, que a gente já sabe o que vai produzir todo dia, tal horário, qual horário de entrega. E tem do consumidor final que a gente tem que ficar aí mais atento para entregar no prazo, né? Então tem esse misto, né, dos dois. Logo no começo, a sua cozinha já tinha essa estrutura ou ela começou menor? Bem enxuta, mais ou menos 30 metros quadrados. Bem pequena, era quase 1/3 desse espaço aqui. E bem menos, era quase 1/10 da quantidade de equipamentos, né? Hoje... Você tem quantas colaboradoras? Nós somos em 3. Mais Todo 3. dia vocês fazem pão? Segunda a sexta só. Segunda a sexta. E aí, fez o pão, embalou. Como que é o processo para chegar esse produto ao cliente?
Tem vários modos que a gente faz, né? Tem cliente que prefere retirar, tem cliente que prefere que a gente envie e tem cliente que pede para alguns motoristas próprios irem coletar, né? Então nós temos essas 3 frentes de entrega, né? Então é mais pela comodidade do cliente. Se ele achar mais rápido vir pegar, eles retiram. Se ele achar melhor que a gente entrega, a gente também entrega via motoboy, né? Por que você, então, optou por esse modelo de negócio, de fazer o pão, entregar e não abrir, por exemplo, uma loja física para venda desse pão direto para o cliente? Certo. Porque hoje a nossa empresa, que é a Trigo, nós, apesar de a gente produzir pães, nossa empresa ela tem 3 outras frentes, né? No início a gente era padaria artesanal. A partir de 2020 nós mudamos para a cultura do pão. Então hoje nós também temos a frente de consultoria, escola e a parte da produção dos pães. Então nessa daí ficou meio que inviável a gente ter a porta aberta porque isso demandaria muito mais tempo e disposição, né? Então a gente preferiu ficar mais nessa de dark kitchen e atender também as consultorias, né? Sim, como é a consultoria? A consultoria a gente atende desde quem deseja implantar uma padaria nova até quem já tem padaria e quer implantar um braço da fermentação natural, bem como também melhorar o processo. Então, às vezes, tem alguém que tem uma produção de pães que está dando errado. Sei lá, o pão não está bonito, o pão está ficando seco, o pão está mofando. Nós vamos lá e ensinamos como que trabalha isso para melhorar, né? Então, Sim. depende muito da abordagem. E a escola, a gente está fazendo parcerias com alguns moinhos, e a gente determina alguns tipos de tópicos de curso, e aí vai lançando, São né? workshops nesse sentido ou não? Alguns são workshops e outros são cursos mesmo, tipo 2, 3 dias. Esse semestre, particularmente, a gente deu uma pausa por causa do nascimento do meu filho, mas no próximo semestre a gente vai retomar forte aí com os cursos aí temáticos, né? Nessa trajetória de pesquisador para empreendedor, quais foram os desafios nessa trajetória? Eu acho que o maior desafio é que na academia, principalmente na engenharia, a gente não aprende a empreender. Acho que em boa parte, exceto os cursos de administração, né? Mas todos os outros não ensinam gestão. Então, foi um grande desafio. Apesar disso, a pesquisa ela ajuda muito você a estruturar uma ação, né? Então, você planeja a ação para depois executar. De algum modo, a experiência na pesquisa científica ajudou muito a estruturar, né? Mas, assim, uma outra asa que eu não aprendi, eu tive que aprender na tentativa e erro em muito curso. Então, de todo modo, não é só saber fazer pão, você tem que saber gerenciar. Então, são 2 asas, né, a gente fala. Só saber fazer um bolo e um pão não garante sucesso. Então, a outra asa, os outros 50%, e não é pouco, 50%, tem que saber gerenciar. Tá, e onde você foi buscar esse tipo de conhecimento para a gestão? Muitos cursos, algumas consultorias, inclusive a gente está sempre contratando consultoria, porque a consultoria ela tem uma vantagem, né? Você abrevia um tempo gigante. Você fazer uma faculdade de ADM são 4 anos, então para mim 4 anos é muito tempo. Então às vezes eu prefiro pegar uma consultoria de 6 meses que me atenderia para o que eu preciso no momento, né? Então foi essa estratégia que eu tenho feito ultimamente. E como eu sou autodidata, né? Então vou atrás também, né? Tem muita consultoria também do Sebrae, o SESI também é muito forte e também os amigos que são da área, né? Querendo ou não, Campinas, o sindicato é muito forte aqui, né? Dos patronais, né? Então os próprios donos de padaria, eles se ajudam, né? Nessa questão da gestão, né? Então isso é muito bom. Quando você pensa, né, naquele pesquisador que hoje é dono de uma padaria, que tem essa pegada da fermentação natural, tem essa pegada também da consultoria, não é só o feitio do pão, a produção do pão, como que você se vê nesse mercado? Olha, para falar a verdade, nisso daí é sempre uma descoberta nova. É igual na pesquisa, cada vez que você avança um pouquinho, aumenta a margem, que fala, né, daquilo que você não conhece. Então, é todo dia uma descoberta, né? Eu acho que a resposta é essa. Todo dia uma grande descoberta, todo dia um grande aprendizado. Por mais que a gente faça os mesmos pães toda semana, todo dia um grande aprendizado. Você mencionou que, inclusive, em 2024, deu um tempo de algumas atividades, por exemplo, da escola, por conta do nascimento do seu filho. Sim. Essa flexibilidade também para o empreendedor, você acredita que isso é de suma importância? Como que você consegue lidar com essa questão? Porque muito empreendedor fala, olha, agora eu não tenho mais férias, agora eu não tenho mais tempo. Outros não, eu consigo administrar bem meu tempo. Como você fica nisso? Olha, eu até falo assim, é um grande mito. Eu tenho bastante aluno, eles falam, nossa, eu quero sair do meu emprego. Muita gente faz transição de carreira. Eu quero sair do meu emprego atual, CLT, eu quero montar meu próprio negócio.
o pessoal não imagina, mas quando você monta seu próprio negócio, você realmente vai trabalhar muito mais nos anos iniciais, talvez 3 anos, do que você trabalharia como CLT. Né? Então, realmente, é muita dedicação. A partir de certo momento, você tem uma certa flexibilidade. No nosso modelo Dark Kitchen, de algum modo, e também trabalhando de segunda a sexta, a gente tem uma certa flexibilidade, mas não é tanto quanto um CLT, que tem os horários mais ou menos fixos. Né? Então, a gente tem sim uma flexibilidade por fase, sazonal. Sim. E você, de certa forma, com esse modelo é Dark Kitchen, O Dark Kitchen te permite que você tenha essa flexibilidade, por exemplo, de escolha. Eu não trabalho aos finais de semana, é isso? Na verdade, é uma escolha nossa de se organizar. Então, tem muito dos empreendimentos que eles se organizam a partir do cliente. Nós fizemos o contrário. Os clientes se organizam a partir da gente, por quê? Os pães de fermentação natural, a gente percebeu com o tempo que daria para entregar de segunda a sexta, que não afetaria nem as cafeterias, né? E nem o consumidor final. Então, deu certinho, casou. A gente percebeu que no final de semana não tinha grandes compras, tanto do B2B quanto do B2C. Então, de segunda a sexta, a gente conseguiu que os clientes se organizassem a partir da nossa rotina também. Né? Projetos futuros. Projetos futuros, a ideia é a gente falou da questão do café, da gente não abrir, mas tem sim uma possibilidade de a gente abrir um espaço aberto ao público, mas não somente eu exclusivo coordenando. Aí já teria mais um parceiro, um sócio para coordenar, junto, né? Sozinho não daria conta para tocar, né? Hoje você atua em sociedade ou não? Não, hoje não. E tem seus desafios tocar sozinho, né? Sozinho a gente tem a liberdade de você poder decidir, fazer as coisas, mas também a gente não tem um bate-bola. É você dar uma sugestão e ver se aquilo é bom ou não. Você teria esse bate-bola com consultoria ou alguns amigos, mas é diferente, né? Já bateu a cabeça então nesse nível? Muitos. Total. Que erro você acha que você já cometeu e que você indica para quem está assistindo e pensa em empreender? Olha, não passe por isso. Eu acho que, agora eu não vou lembrar, mas assim, o que é mais claro quando você está sozinho são os pontos cegos. Agora eu não vou recordar algum, mas o que a gente mais vê quando está empreendendo sozinho são os pontos cegos. Então, às vezes você demora para constatar algo porque você está sozinho. Então, o que poderia resolver em, sei lá, 1 mês, você demora 2 meses. Coisas pontuais, às vezes de entrega, de compra de embalagem, de, sei lá, tem muito datas comemorativas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães. Puxa, você deveria iniciar o preparativo para o Natal, não em novembro, mas sim em setembro já, né? Então, esses detalhes, assim, sabe? Pontos cegos que agora... Você aproveita essas datas comemorativas? A gente aproveita não tanto como a gente gostaria, mas é um grande, importante faturamento aí. Quem deseja empreender é um dos melhores aí. Qual o seu investimento inicial no negócio? Quando a gente começou, foi em torno de 40, 50 mil. E depois, com o tempo, a gente foi sempre reinvestindo, né? É um reinvestimento constante, né? A gente até fala que empreender dói, porque quando você acabou de terminar de pagar um equipamento, e equipamento de cozinha é caro, você tem que financiar um outro cada aumento de escala, né? Então, é constante, não para nunca, né? Hoje, uma padaria no padrão que você tem, ela fatura em média quanto? Em média? Varia muito de 50, 60 mil, né? Mais ou menos. Mais ou menos essa faixa. Tem alguma observação que você gostaria de fazer? Eu acho assim, para quem está querendo empreender, de novo, né? Falando da área específica da gastronomia, não só focar na questão de produzir bons produtos, né? Mas também saber gerenciar muito bem, porque senão vocês vão bater cabeça, e esse bater cabeça pode significar literalmente uma grande queda aí para o empreendimento de vocês. Então, aprender esses 2 lados, especializar na parte específica, mas também na gestão.